Entrando diretamente nos setores da pastoral familiar, que para nós é muito comum, muito famoso, todo mundo que entra na pastoral já ouve falar que ela tem o setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial e o setor casos especiais, é algo comum para a gente, né? Vocês já escutaram ouvir falar disso aí em todo canto, em toda reunião vocês devem comentar isso aí. Tá? Então eu vou passar direto, não vou ficar me atendo a esse detalhe, mas eu quero comentar algo importante para a gente, dar uma outra dimensão disso. Eu gosto muito de uma dimensão de um padre português que cria um cenário para cada setor, né? O padre Emanuel, né, que em um dos escritos dele ele coloca que o setor pré-matrimônio é o setor da esperança. Olha que bonito. Enquanto o setor pós-matrimônio é o setor da perseverança. E o setor casos especiais é o setor da dor, que envolve todo tipo de dor na família, né? Todo tipo de desafio, nós suportarmos, ajudarmos aquele casal. E nestes setores nós temos que ter o setor pré-matrimônio, nós temos que ter esse setor como base da pastoral. Isso. Nós temos que ter lá no setor pré-matrimonial essa configuração que está ali. O setor pré-matrimonial, que ali eu indiquei pela cor verde no triângulo de cá, tem que ser a base da nossa pirâmide de trabalho. Logo acima dele vem o setor pós-matrimonial e logo acima o setor de casos especiais. A base do trabalho é o setor pré-matrimonial, né? Se o trabalho é bem feito, se alguns casais até desistem de seguir adiante no casamento, né? Isso é base do trabalho do setor pré-matrimonial. Ao comparar um triângulo com outro, eu comento que do lado de cá é o que a gente imagina, a gente acredita, é o ideal. Porém, a gente vê ainda isso aqui acontecendo nas paróquias. O que é isso? O setor pré-matrimonial, o setor verdinho, nós colocamos pouca energia, dedicamos pouco trabalho a ele, nos contentamos com um curso de fim de semana e ainda ignoramos as outras etapas da preparação que também devem acontecer. Por consequência, por ter investido pouco trabalho no setor pré-matrimonial, a gente vai ser obrigado a dedicar um pouco mais de trabalho no setor pós-matrimonial e, por consequência, vai ter muito trabalho ainda lá no setor de casos especiais. E essa pirâmide não equilibra. Esse triângulo de cá nunca vai ficar equilibrado. Além do equilíbrio, entre um triângulo e outro, tem outra diferença. Conseguem perceber? O que está diferente também entre um triângulo e outro? A cor, não é? O que acontece com a cor aqui? Aqui, uma cor vai se tornando a outra num degradê, naturalmente. Um vai se transformando, não tem um limite como o de cá. Não está marcadinho, aqui é o verde, acabou o verde, de cá é a outra cor, acabou, aqui é a outra. Não, é uma transição de um setor para outro. O que nos chama a atenção também, que o setor pré-matrimonial tem que estar envolvido com algumas atividades também do setor pós-matrimonial. Eles têm que estar sabendo o que está acontecendo num e outro. Algumas atividades acabam se misturando e ficando em comum. Mesma coisa, o setor pós-matrimonial tem que estar envolvido de alguma forma com o setor de casos especiais. Não dá para isolar, não dá para falar, aqui é meu trabalho, acabei, fechou aqui, ali é o trabalho do outro. Não, é todo um trabalho. A organização de setores é uma organização pedagógica para a gente, mas na prática tem hora que não é daquela forma. Na prática tem hora que ela extrapola de um lado para o outro. O meu trabalho vai chegar no trabalho do outro também. A gente não pode querer achar que fico quietinho no meu cantinho no setor pré-matrimonial e está tudo resolvido. Não é por aí. A gente não pode
cair nessa tentação de ficar no meu cantinho, na minha salinha, na minha gavetinha parado e achar que está tudo resolvido. Não podemos nos contentar com isso. E chamando a atenção novamente para o setor pré-matrimonial, falando ainda do setor pré-matrimonial, né? Quando nós cuidamos da base, cuidamos mesmo da base, a obra vai perdurar. A obra vai durar muito tempo, não é? Quando a gente faz uma base mal feita, só preocupando com o acabamento, daqui a pouco vai tudo para o chão. Por isso é tão importante tratar do setor pré-matrimonial, né? Qualquer criança sabe que quando a base é pesada, é bem feita, o boneco ali, o João Bobo, não vai cair, né? Ele pode ficar batendo, derrubando, ele vai lá embaixo, daqui a pouco tem peso aqui, ele volta. Então, quando o setor pré-matrimonial é bem trabalhado da paróquia, a gente está evitando muita dificuldade futura, não tenham dúvida quanto a isso. Mas eu queria entrar agora rapidamente no setor, na questão da preparação para o matrimônio, né? Essa história de preparar para o matrimônio não é algo antigo na história da igreja. Há alguns anos atrás a igreja não falava disso. Particularmente, essa história de preparar para o matrimônio não tem mais do que 50 anos na igreja. É algo muito novo, né? Então eu queria dar um histórico, a gente tem que entender um pouco de onde que vem isso, para a gente poder partir, porque ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece, então para a gente entender o que a gente está fazendo, a gente tem que voltar na história um pouquinho. O primeiro ponto que eu quero comentar é que essa questão de fazer casamento na igreja, registrar casamento, ter testemunha, na igreja primitiva não tinha nada disso, né? Até o século XII, ou seja, até o ano 1100 e tantos, né, os casamentos eram puramente dados pelo compromisso dos pais. Os pais podiam falar: a minha filha vai casar com o fulano ou com o filho do cicrano. Pronto. Faziam a festa do casamento e estavam casados. Havia um compromisso dos pais. O consentimento era um consentimento dos pais. Os nubentes não tinham direito ao consentimento e não tinham voz ativa nenhuma sobre isso. Sabiam disso? Era puramente não era uma pressão, mas era legalmente os pais que davam o consentimento. Foi somente no Papa Alexandre III, né, que ele começou a questionar isso no século XII. O Papa Alexandre III começou a questionar que essa história de consentimento futuro, o que é consentimento futuro? Até no ventre o pai já falava à mãe: olha, a minha filha quando nascer, nem era concebida ainda, quando nascer a minha filha vai casar com o filho do fulano. Chamado consentimento futuro da igreja. O Papa Alexandre III começou a questionar a ideia do consentimento futuro e falar que era mais importante pensar no consentimento presente. E além disso, ele foi adiante. Além do consentimento presente, ele passou a tornar inválido o consentimento de crianças com 7 anos ou menos. Acredite, era válido. Era válido, né? Já que o Papa falou que o consentimento dos pais não era o que ia determinar, tinha que ter o consentimento das pessoas, dos nubentes, era muito fácil os pais, por exemplo, treinarem o filho ou a filha para dar consentimento. Você treina a sua filha de 5 anos a falar: quando vier o fulano aqui, você vai falar que aceita casar com ele, tá bem? Aí chega lá a sua filha de 5 anos, chega lá o vizinho com o filho dele, e aí, filha, você aceita casar com ele? Aceito. Pronto. Isso valia como força de consentimento. Então o Papa Alexandre III saiu em defesa das crianças e das mulheres principalmente, dizendo que consentimento abaixo de 7 anos já não teria valor. Bom, já era um avanço, a gente ainda acha 7 anos pouco, não acha?
Muito pouco. Mas para quem já prometia no ventre, né, já foi algo, já foi adiante. Mas ele abriu, daqui a uns anos, ele abriu uma outra possibilidade. Ele abriu a possibilidade das pessoas pedirem a nulidade do conhecimento dado em menoridade. Ou seja, tudo bem, ela não tinha 7 anos, tinha 8, 9, 10, 11. Mas se lá na frente ela imagina, olha, eu dei aquele consentimento, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era criança ainda. Então, o primeiro Papa que abriu a possibilidade para ter a nulidade de um consentimento dado quando se é de menor. Então, é no século XII que muita coisa do matrimônio vai se organizando e chegando mais perto do que é hoje, vai dando valor ao consentimento do casal, vai colocando uma idade mínima para o consentimento, e além disso, vai permitindo a nulidade daquele consentimento dado enquanto criança. Isso aí já constitui o embrião dos cânones do direito canônico atual, que fala de impedimento. Então, isso começou a mexer lá no século XII. Isso que o Papa criou, que o Papa permitiu, também trouxe algumas consequências que, de certo modo, afetaram a vida familiar. Quando os jovens percebem que o consentimento deles tinha valor, passou a acontecer coisas como fugas de casa, porque ainda que o Papa tenha dito que o consentimento dos pais já não tinha tanto valor, que o filho deveria consentir, havia o quê? A pressão da família. A família ainda faria muita pressão. A família ainda ficava em cima dos filhos, tentando mudar isso aí. Então começaram a acontecer fugas, né? Casamentos clandestinos sem a família saber. A jovem de uma família fugia para casar com o rapaz, porque era o casamento, era o consentimento deles que valia, e nessa época bastava o consentimento do noivo e da noiva, mais nada. Então, enquanto o Papa Alexandre III tentou ajudar a família com essa questão de dar o consentimento aos noivos, isso gerou fuga, gerou casamentos múltiplos. Eu casava aqui, daqui a pouco eu ia embora para outro lugar, casava em outro lugar. Aí somente 400 anos depois, lá no Concílio de Trento, no século XVI, olha, ficou uns 300 a 400 anos acontecendo isso na igreja. Somente no Concílio de Trento nós começamos a ter o modelo de casamento que nós temos hoje, né? Qual que é o modelo de casamento que nós temos hoje? Que é preciso ter um sacerdote ou um representante da igreja, é preciso ter testemunha, e o casamento passou a ser registrado num documento na paróquia. Então, não tem nem 500 anos que existe representante da igreja no casamento, testemunha e registro paroquial do casamento. Para quê? Para evitar casamentos múltiplos, né? Porque tendo um registro paroquial, eu caso aqui, eu não vou casar em Itaperuna de novo, porque na hora que forem ver a minha vida, vão ter que ter um registro paroquial que eu já casei aqui. Então, no Concílio de Trento, que é o antepenúltimo concílio de trás para frente, né? Nós temos o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano I e depois o Concílio de Trento. Foi somente no Concílio de Trento que nós tivemos essa organização da igreja, como é hoje, para a questão do matrimônio. Então, é daí que partem algumas questões importantes para a gente. Outra coisa que o Concílio de Trento fez também, que a relação sexual não vincula matrimonialmente. Até o Concílio de Trento, um casal que tinha relação sexual era considerado casado e pronto, mesmo sem haver o consentimento. Era a segunda forma de casar. Se a primeira forma de casar era dar o consentimento, a segunda forma era ter a relação sexual. Então o Concílio de Trento desvincula, fala que primeiro tem que haver o consentimento,
E depois vai ter a consumação com a relação sexual. Então a configuração de casamento que nós temos hoje vem dessa época. E aí passou esse tempo todo e chegamos ao século XX. O século XX é um século de bastante complicação para a gente. É um século de muito desafio, né? O século XX nós tivemos a família passando as dificuldades que nós temos hoje. Nós temos aí a urbanização, o mundo sendo muito urbanizado, nós temos as novidades chegando, a tecnologia chegando, o anticoncepcional chegando, a cultura do sexo livre chegando. Tivemos muita coisa que afetou diretamente a vida familiar. Então é no século XX que a gente percebe na igreja um movimento para apoiar a vida familiar. A gente vê lá no comecinho do século, na década de 30, onde um padre francês, o padre Caffarel, começa o trabalho das equipes de Nossa Senhora, que era o trabalho de reunir casais para dar àqueles casais estrutura, né, de doutrina e vida religiosa. Além disso, nós começamos a perceber na década de 50 a preocupação de se preparar para o matrimônio. Na França, depois em Portugal, começaram a criar estruturas para preparar para o matrimônio. Então, meus amigos, até a década de 50, nada se falava na igreja de se preparar para o matrimônio, como a gente vê hoje. Não tinha, porque imaginava-se que os jovens vinham bem preparados da família de origem. Eles tinham preparação. E com o mundo de perna para o ar, começaram a perceber que os casamentos já não eram como deveriam ser, e criou-se a estrutura de se preparar para o matrimônio. Isso tudo desembocou num marco para a gente, que é o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, para a gente, marcou como a atuação do leigo na igreja, né? Nós começamos a participar muito mais da igreja, mas também o Concílio Vaticano II nos ajudou na questão da preocupação com a família. O bispo Dom Roberto comentou de um documento da Gaudium et Spes que afetou o Código de Direito Canônico. Então, este documento Gaudium et Spes, que está ali no ano de 65, é o primeiro documento pastoral pós-Concílio Vaticano II. O que é documento pastoral? É um documento que não trata de teologia, né, na parte geral, mas trata da aplicação da teologia ou da vida pastoral da igreja. Então é o primeiro documento que vem entrando as ideias de leigos participarem da pastoral, de um cuidado maior com a família, de uma formatação do matrimônio como a gente vê hoje. Então na Gaudium et Spes, no ano de 65, nós temos vários parágrafos sobre a família, e daí para frente eu vou comentar alguns pontos importantes a partir do documento de 68, do documento de Medellín. E aí a gente vai entrar propriamente na preparação para o matrimônio. Então, o que nós temos no ano de 68? CELAM, vocês sabem que é a conferência, o Conselho do Episcopado Latino-Americano, né, reúne os países da América Latina. Em 68, numa das reuniões do CELAM, como resposta ao Concílio Vaticano II, em um dos documentos tinha o seguinte pedido, no item 3b: aconselha-se o estabelecimento, planificação, intensificação de uma pastoral sacramental comunitária. Isso é muito novo na história da igreja. Olha lá, uma pastoral sacramental comunitária, a comunidade envolvida na pastoral. Então pede para estabelecer, porque não tinha isso, planificar uma pastoral sacramental comunitária mediante, guarda bem aquilo ali, preparações sérias, graduais e adequadas. Então, 3 pontos: uma preparação séria, né, levando com seriedade, sabendo o peso que é, gradual, pouco a pouco, e adequado para batismo envolvendo pais e padrinhos,
confirmação, primeira Eucaristia e matrimônio. Olha a data daquele documento, 68, né? Ou seja, há 50 anos atrás, nós temos um pedido da igreja para que a preparação para batismo, primeira Eucaristia, crisma e matrimônio seja como algo sério, gradual, que venha numa linha de continuidade e adequado. Ao olhar para aquele pedido, a gente pode ver que metade dele foi atendido, não foi? Por que metade dele? Hoje, ao olhar para o Brasil ou para a América Latina, a gente vê que a preparação para a primeira Eucaristia e para a crisma é muito bem organizada em todo lugar, não é? Em todo lugar ela tem material, tem 1, 2, 3 anos, ela é muito bem feita. Mas nas duas pontas, a preparação para o batismo numa ponta e a preparação para o matrimônio na outra ponta, ainda tem muito a ser feito, não tem? Ou eu estou mentindo? Tem muito a ser feito. A preparação séria, gradual e adequada, como a igreja pede, não é o que a gente vê por aí. Não sei aqui, mas a gente vê no resto do Brasil curso para o batismo de meia hora. Né? Curso, né? A palavra curso não é adequado, mas curso para o matrimônio de uma tarde. Né? Isso não corresponde a esse pedido já de 50 anos atrás de algo sério, gradual, adequado. E a partir deste documento, eu queria mostrar outros. Eu tenho uma relação de alguns documentos da igreja, a partir da Gaudium et Spes, do ano de 65, que tem uma novidade nela. Qual que é a novidade que tem nela? É o primeiro documento da igreja a falar de... tem para todo lado, né? É o primeiro documento da igreja que pede para que todos os que têm influência nas comunidades trabalhem para, olha, aquele termo é novo, para a promoção do matrimônio e da família. Naquela época, o matrimônio já estava caindo assim em números e caindo no interesse também. Isso que o bispo falou agora há pouco. Naquela época, os jovens já começavam a ter tantos convites no mundo que deixavam o matrimônio para segundo plano, iam deixando aquilo. Então a igreja vê que está na hora de promover, quer dizer, chamar, despertar, né, para o matrimônio e família. Então é o primeiro documento da igreja que fala em promover o matrimônio e a família. Depois nós temos... foi. Ok. Agora, depois nós temos o documento do CELAM de Medellín, que eu já comentei, que além de pedir a preparação séria, gradual e adequada, no item 4, já fala de recomendações para uma pastoral familiar. Aquilo também é novo. O termo pastoral familiar já surge naquela época, há 50 anos atrás. E entre as obrigações da pastoral familiar, já é dado aqui como difundir e facilitar na prática, uma preparação para o matrimônio. Então é há 50 anos atrás que surgem nos documentos da igreja essa história de preparar para o matrimônio. Isso não existia antes disso. Então nós temos 50 anos de preparação para o matrimônio na história da igreja. Depois nós temos um documento muito inovador no Brasil, o documento 12 da CNBB. Isso é muito interessante ver que no Brasil nós temos algo muito pioneiro no ano de 78, ou seja, 10 anos depois de Medellín, né, 40 anos atrás, temos um documento na CNBB, o documento número 12, que o título dele já fala muito para a gente, Orientações Pastorais sobre o Matrimônio. Este documento
fala claramente de tudo relativo ao matrimônio, inclusive da preparação para o matrimônio. E nele, um dos pontos já era a preparação para o matrimônio, não podendo se reduzir apenas ao tempo que precede imediatamente a celebração do casamento. Então, não podendo reduzir ao tempo que precede imediatamente a celebração do casamento. E que, não obstante, há de ser um tempo forte. Daí a necessidade de distinguir uma preparação remota e uma preparação próxima. Então, olha, há 40 anos no Brasil já estão pedindo para a gente para não se reduzir a alguma coisa perto do casamento. Mas a gente vai falar mais, vamos seguir nisso aí, né? Seguindo, vem no ano de 81 o Papa São João Paulo II, com a Familiares Consórcio, que para nós é muito importante, né? E que ele dedica um bom pedaço dela sobre a preparação para o matrimônio, falando que preparar para o matrimônio, né, a preparação para os jovens para o matrimônio, para a vida familiar, é necessária hoje mais do que nunca. Vem novamente o Papa falar da necessidade de se preparar para o matrimônio. Depois, nós temos no ano de 92, a edição atual do Catecismo da Igreja Católica. É outra novidade que vem para a gente. Na edição do Catecismo, do Novo Catecismo, no parágrafo 1632, já traz uma informação importante. Fala que é de primordial importância a preparação para o matrimônio. Ou seja, entre tanta coisa importante na vida paroquial, preparar para o matrimônio é primordial. O que quer dizer para a gente que primordial está entre as primeiras importâncias da vida paroquial. Então isso era uma novidade, porque isso não constava em documentos da igreja, e passa a constar no catecismo que preparar para o matrimônio é de primordial importância, não é qualquer coisa. Neste mesmo ano, o CELAM se reuniu em Santo Domingo, vamos lá. Neste mesmo ano, em Santo Domingo, teve uma outra reunião do CELAM, e que ele dá uma outra informação muito importante para a gente. Fala diretamente para a gente, olha, a pastoral familiar há de cuidar da formação dos futuros esposos e do acompanhamento dos cônjuges, sobretudo nos primeiros anos de sua vida matrimonial. Minha gente, olha bem aquela palavra lá, cuidar. Então ali é um mandato da igreja para a pastoral familiar. É uma escritura da igreja para a pastoral familiar. Ela é que tem que cuidar da preparação. Mas fique bem atento com a palavra que está ali. A palavra que está ali é cuidar. Ou seja, cuidar não quer dizer fazer, não quer dizer realizar, executar, é cuidar. De repente, numa paróquia, há um movimento antigo que trabalha bem com a preparação para o matrimônio. Então, a pastoral familiar tem que estar cuidando, tem que estar em diálogo com ele, cuidando para que realizem da maneira como a igreja pede. Não significa chegar lá, tirar e ocupar o lugar dele. Não é isso, né? É cuidar. É fazer a coisa acontecer, é articular. Essa é a missão da pastoral familiar. Mas também, por outro lado, quando algum movimento fala, não vem pastoral familiar se meter aqui não, porque aqui eu estou fazendo. Não, a própria igreja pede para a pastoral familiar cuidar e estar envolvida neste momento. Tá? Nós temos aí, depois, um documento muito importante. Quem aqui já trabalha na preparação para o matrimônio? Quem? Olha, um bom número. Muito bem. E quem já trabalha na preparação para o matrimônio, eu tenho certeza
de que já leram este documento no mínimo umas 10 vezes, né? Tô certo ou não? Tô, né? Por quê? Olha o título do documento. Qual que é o nome dele? Preparação para o sacramento do matrimônio. O título já fala tudo, né? Então, quem trabalha colaborando na preparação para o matrimônio, eu acredito que já tenha dado uma olhada num documento que se chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio. É um documento feito no pontificado do Papa São João Paulo II, no ano de 96. Guarde esta data também. Feito no ano de 96, um documento que se chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio, que organizou toda a história de se preparar para o matrimônio. Então, este documento é muito importante para a gente também. Mas, indo adiante, depois nós temos em 2004 um outro documento importante, que é o Diretório da Pastoral Familiar. O documento 79 da CNBB, tá? Um documento da CNBB no Brasil, que é o Diretório da Pastoral Familiar. Este documento também veio falar para a gente sobre a questão da preparação para o matrimônio. E ele já traz no parágrafo 268 que elemento importante dessa preparação é a realização do encontro de preparação para a vida matrimonial, e o próprio documento coloca curso de noivos entre aspas. Se vocês pegarem o documento, depois peguem em casa para conferir, né? O próprio documento coloca curso de noivos entre aspas, porque já há um bom tempo na Igreja do Brasil a crítica à ideia de curso de noivos. E a crítica não é só a palavra curso, é também a palavra noivos. Sabiam disso? A crítica não é só a palavra curso, é também a palavra noivos. Qual é a sugestão da Igreja do Brasil? Encontro de preparação para a vida matrimonial. Porque hoje em dia a palavra noivos não atinge a todo mundo. Ela é meio excludente. Porque tem pessoas que têm que se preparar para a vida matrimonial e não se consideram noivos. Por quê? Por quê? Porque já moram juntos, não é? O casal que já mora junto, ele não se considera noivo, mas ele também tem que se preparar para a vida matrimonial. Ele tem vida familiar, mas não tem vida matrimonial, porque matrimônio é o sacramento. Então, além da crítica à palavra curso, nós também temos que ficar atento à questão da palavra noivos. Tanto é que no documento, o que diz aqui? Os candidatos ao... Está vendo? Não falou noivo, falou? Olha, está vendo como é bom ler os documentos nas entrelinhas? Falou o quê? Os candidatos ao matrimônio. E quem é candidato ao matrimônio? Todo mundo que quer o matrimônio, seja noivo ou já more junto. Está vendo como é abrangente? Como é bom ler os documentos das entrelinhas, ver o que está falando? É diferente, não é? Então, essa é uma crítica que já estava nos documentos da igreja. Seguindo um pouco mais, o documento de Aparecida, que é também um encontro do CELAM, que teve aqui no Brasil. No parágrafo 437, nos diz o seguinte: para tutelar e apoiar a família, a pastoral familiar, então está aí mais uma vez falando diretamente para a gente, a pastoral familiar, pode estimular, entre outras, as seguintes opções: renovar a preparação remota e próxima para o sacramento do matrimônio e da vida familiar, com itinerários pedagógicos e de fé. Então ali tem um monte de coisa importante. Primeiro, renovar, porque ainda no ano de 2007
se percebeu que ninguém tinha atendido os pedidos da igreja de 50 anos atrás. E continuaram pedindo para a gente para renovar a preparação. Um ponto importante. Segundo ponto, falar que tem que ter itinerários pedagógicos e de fé. Um itinerário é um caminho. Lá naquele documento de 50 anos atrás, não falava de uma coisa gradual? Aqui fala de um itinerário. Tem a ver? Tem. É algo que vai acontecendo pouco a pouco. Né? E vem o Papa, em 2016, na Amores Letícia, abordar bastante sobre preparar para o matrimônio, convidando que é importante para toda a comunidade dar atenção aos jovens noivos. E em outro ponto ele também fala daqueles que já têm vida familiar. Mas indo um pouco adiante nisso aqui, o Papa Bento XVI também vem falando muito para a gente da questão de se oferecer um percurso de catequese. Ou seja, o Papa Bento já falava de que é desejável que se ofereça um percurso de catequese, quando ele falava de preparar para o matrimônio. E no ano seguinte, em 2011, ele pede de novo uma dedicada atenção ao acompanhamento da preparação, quer remota, quer próxima, quer imediata. Nós vimos agora há pouco, em alguns slides ali, essas palavras: preparação remota, preparação próxima e preparação imediata, não foi? Vocês sabem exatamente o que significa cada uma? O que é preparação remota, próxima ou imediata? Olha aqui, lá naquele documento da CNBB de 78 já falava um pouco disso. O que é preparação remota, próxima ou imediata? Vamos falar um pouco disso, mas antes de chegar lá, tem uma matéria em janeiro de 2008 que repercutiu na mídia, algo que o Papa falou. E até o Jornal do Vaticano colocou: Papa propõe catecumenato matrimonial para noivos. Por que eu coloquei aquilo? Porque até mesmo o editor do Jornal do Vaticano não conhece os documentos de preparação para o matrimônio. E ele escreveu a matéria como se fosse uma novidade da igreja, que o Papa está pedindo um catecumenato. E a gente vai ver que não tem novidade nenhuma. O Papa está resgatando aquela ideia, mas não é uma novidade do que ele está pedindo. Aí. Então vamos ver um pouquinho da ideia de preparação. Não, antes disso, da preparação remota, próxima e imediata. Diante de tudo isso que a gente viu a CNBB falando já de alguma coisa que não fique para a última hora. A gente viu a igreja falando de forma geral para ter um itinerário, um caminho, algo gradual. Ainda assim, acontece mais ou menos isso nas nossas paróquias. Um casal, quando pensa em casamento, 1 ano, 2 anos antes, já pensa em tudo: convite, festa, casa, vestido, viagem da lua de mel, já preocupa com tudo, não é? E lá, chegando perto do casamento, quando vai dar entrada na papelada na igreja, ele é parado numa blitz, não é? Qual que é a blitz que para o casal? Vem alguém lá de repente e pede para ele: e aí, cadê o certificado do encontro de noivos? O quê? Certificado de quê? Aonde que faz? Quem que dá isso? Como é que é? Qual que é o mais rápido? Qual que é o mais barato? Não é? Ou aqui não acontece isso? Acontece? Pois é. Eles vão chegar. Então, aquela blitz da última hora, a PM faz uma blitz nele, né? A PM que é ali, que não é a polícia militar, mas é a preparação matrimonial, vai pedir o papel para ele casar. E na última hora, eles vão ficar desorientados, vão ficar tentando descobrir aonde tem esse tal encontro de noivos, esse tal curso de noivos. De onde vem isso? Então,
ainda assim, com tanta recomendação da igreja, desde 50 anos atrás, os encontros de noivos são praticamente anônimos nas paróquias. Não são? Vai numa missa de domingo, pergunta lá, quem está na igreja, se sabe te indicar o nome de algum membro da equipe de preparação para o matrimônio. Os fiéis. A não ser quem tenha casado há pouco tempo, né? Em geral, ninguém indica. Eles sabem, claro, conhecem os ministros, equipe de liturgia, cantores, equipe do dízimo. Mas o que tem na minha paróquia isso? Equipe de preparação para o matrimônio, pastoral familiar? Tem isso lá? Porque nós somos anônimos na paróquia. Nós não fazemos uma boa propaganda ainda. Nós praticamente só somos descobertos quando o casal vai casar e alguém manda procurar a equipe para fazer o encontro. Nós temos que reverter essa situação. O Papa São João Paulo II já nos falava isso, que a igreja deve promover, é uma ordem, deve promover melhores e mais intensos programas de preparação para o matrimônio. A igreja tem que promover um programa, algo mais extenso, algo mais completo, né, de preparação para o matrimônio. E dentro destes programas, eu quero abordar com vocês essa questão da preparação remota, próxima e imediata. Os 3 momentos da preparação para o matrimônio. Um monte de gente levantou a mão aqui que já prepara, que já participa da equipe de preparação para o matrimônio. Mas a pergunta agora é outra. Quem acha que os encontros ou cursos de noivos fazem parte da preparação remota? Vamos ver, vamos votar. Quem acha que encontro ou curso de noivo faz parte da preparação remota? Vamos ver, alguém acha, uma mão levantada... Ok. Segunda opção. Quem acha que curso ou preparação para o matrimônio faz parte da etapa próxima? Quem acha que os cursos de noivos, encontros de noivos, faz parte da etapa próxima? Quem acha? Uma mão levantada. Ok. Bom. E quem acha que curso ou preparação, os cursos de noivos ou o encontro de noivos faz parte da preparação imediata? Quem acha? Ok, bastante gente acha. E para variar, tem sempre aquela turma que não acha nada, né? Tudo bem, tá valendo também, né? Então, pela resposta da maioria, a gente percebe como que isso ainda não é bem compreendido no nosso meio. Porque a maioria errou. Encontro ou curso de noivos não é preparação imediata, é preparação próxima. Ah, mas de onde que você tirou isso? Vamos ver então de onde que eu tirei? De onde que está isso aí? Tá? Vamos lá. Primeiro, tem um documento, aquele documento importante que se tivessem lido não teriam errado, hein? Olha lá. Aquele documento que se chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio. Aquele documento define claramente cada etapa. A etapa remota, a próxima e a imediata. E se você ler este documento, você vai ver aqui do parágrafo 32 ao 49, que descreve claramente o que é etapa remota, próxima e imediata. Vamos ver cada uma então, o que significa, o que quer dizer para a gente. Primeiro, a etapa remota. A preparação remota abraça a infância, a pré-adolescência, a adolescência, desenrola-se sobretudo na família e também na escola e nos grupos de formação. A etapa remota, meus amigos, é aquela etapa que não é algo formal, ela acontece, ela desenvolve-se no meio de várias atividades da paróquia, mas ela é, sobretudo, muito importante a participação da família. A etapa remota é tudo aquilo que motiva, que estimula o casal a viver a vida matrimonial.
Dom Roberto já falou isso aqui. Se o pai e a mãe não vivem bem a vida matrimonial, os filhos vão querer? Não. Hoje, nós encontramos muitos jovens que têm muita insegurança de buscar o matrimônio. Muita insegurança. Uma vez eu conversei com um jovem que já estava namorando há 10 anos, já tinha quase 30 anos, namorando há 10 anos. Não faltava nada para ele poder casar, porque ele sabia que amava a sua namorada, tinha um emprego, tinha tudo. Aí você vai conversando, aí um dia me ocorreu de perguntar: como que era na sua casa, a sua vida, os seus pais? Ah, meu pai quebrava o pau com a minha mãe toda semana, saía para beber com os amigos, né? Minha mãe ficava em casa reclamando, fazendo tudo sozinha, né? Meu pai pegava o dinheiro dele, comprava o que tinha que comprar para a família e acabou. Minha mãe tinha que ficar pedindo dinheiro para ele para comprar alguma coisa, ou seja, aí eu percebi, o rapaz com 10 anos de namoro, de onde vinha a insegurança dele para também assumir uma família. Porque o que ele viveu não era um bom modelo de família para ele. Então é no lar que começa o interesse pela vida matrimonial. É na vivência do lar. Às vezes, até nós, de pastoral familiar, falamos com os jovens assim: não, vai garantir a sua vida. Projeto de vida não tem que enrolar, não tem que adiar. Os pais têm que estimular. Se é vocação, se é vocação, você fica segurando o filho ou a filha de vocação religiosa? Não, quanto antes for é melhor, não é? Ou você fala com a filha: não, fica em casa, faz uma faculdade, compra um terreno e um carro, vai para o convento com 30 anos. Alguém fala isso? Não fala, porque é vocação. Mas para casamento a gente fala. Para casamento a gente quer colocar dinheiro na frente, casa própria na frente, 3, 4 faculdades na frente. Para casamento a gente quer colocar tudo. Então, aí também passa pela preparação remota, que é estimular a família pela vida matrimonial. Então, aí além da família, vem a vida religiosa, a catequese tem que estimular para a vida matrimonial, tem que ter um intercâmbio, a catequese de crisma. Aí vem os momentos que a gente pode falar de vida matrimonial, como Semana da Família, né? Vem o apoio aos grupos com encontro de namorado, encontro de jovens, tudo aquilo que ocorre e que tem a oportunidade de estimular para a vida matrimonial é considerado preparação remota. É aquilo que me motiva. Então, a preparação remota não é um momento, não é um encontro, não é um curso. É tudo aquilo que me motiva para a vida matrimonial. Então, tudo aquilo que eu faço nesse sentido. Depois eu vou pular a preparação próxima. Vocês sabem que eu já revelei a resposta, mas eu quero ir primeiro na imediata. A preparação imediata, nos diz o documento, que deveria ser o remate de uma catequese. O que é o remate? É a conclusão de uma catequese. E para que ela serve? Para levar os noivos cristãos a percorrer de novo, conscientemente, seu itinerário sacramental. A preparação imediata é aquela focada na celebração do casamento, unicamente nisso. A preparação imediata é aquela que me faz preparar bem a minha celebração. Preparar como? Rever algum tema relativo ao mistério sacramental, me preparar espiritualmente na confissão
matrimonial, fazer uma confissão, ter uma conversa mais com o padre, fazer um dia ou uma tarde de retiro, preparando para o matrimônio, né, que vai acontecer. Então, a preparação imediata é de fato aquela que está focada no dia da celebração. E a imediata, sim, é aquela que acontece perto do casamento. Então, a preparação imediata deveria acontecer realmente perto do casamento. Mas, infelizmente, eu digo que a preparação imediata é igual cabeça de bacalhau. Vocês já viram? Alguém já viu cabeça de bacalhau? A gente compra ele já partido, né? Ninguém nunca viu cabeça de bacalhau, já viu? Então, a preparação imediata anda igual cabeça de bacalhau. A gente nunca viu por aí. Tem dioceses que fazem, sim. Como é que elas fazem? Fazem um dia de retiro para aqueles que vão casar naquele semestre, faz um retiro, o padre vai ouvir confissão, o padre fica ali à disposição do pessoal para poder orientar. É um momento muito espiritual, né? A preparação imediata é um momento com maior foco espiritual. No documento da CNBB, também deixa muito claro, olha, a preparação imediata supõe que os candidatos ao casamento já tenham feito os encontros de preparação para a vida matrimonial. Mas claro que isso é impossível, né? Então, é depois dos encontros de preparação para a vida matrimonial. É uma outra etapa que deve acontecer, mas que infelizmente não acontece. Mas ela também é opcional na igreja. Então, enquanto a remota é um contexto, a remota é um conjunto de atividades que existem, na outra ponta, a imediata não é obrigatória, é algo opcional. E até o Papa Francisco reforça também, a gente vai ver que ela é algo opcional. Entre a remota e a imediata, eu tenho a próxima, que é definido pela igreja como os encontros de preparação para a vida matrimonial. Por que ela chama próxima? Porque aquele casal já está pensando em casamento. Então, o casamento é algo que se aproxima deles. Já deu mais sentido aquele namoro. Só que a gente acha que a preparação imediata são os encontros de noivos, porque no dia a dia está tão enraizado de fazer encontro de noivo na última hora, que na nossa mente eu acho que é a preparação imediata. Mas é uma interpretação errada. Nem é interpretação, é não ter lido mesmo o documento, porque o documento está claro, né? Não é questão de interpretar, não. Então, e vem a próxima, aí sim, a próxima é este momento para promover o discernimento do casal. Quando o casal já está pensando em casamento, eu tenho que fazer os encontros para poder clarear um pouco mais para eles. Quero adiantar que eu quero só comentar uma outra coisa, que o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, retoma os termos. Do parágrafo 205 ao 216, o Papa trabalha muito bem com a questão de preparação remota, próxima e imediata. Vocês podem ver lá e vão entender o que eu estou falando. Quero só adiantar algumas coisas. Bom, olha o que o Papa fala. Quando ele fala de preparação remota, ele vem dizendo para a gente, habitualmente são muito úteis os grupos de noivos e a oferta de palestras opcionais, vejam isso lá, sobre uma variedade de temas que realmente interessam aos jovens. Então, quando a gente fala de grupos de noivos ou namorados, palestras, coisas opcionais, a gente está falando da preparação remota. São atividades que motivam, que instruem, que também formam para o matrimônio. Como, por exemplo, uma paróquia pode ter um calendário de palestras sobre o matrimônio durante o ano. Não pode? Pode pegar um sábado do mês, o primeiro sábado, o segundo, o terceiro, não sei, depois da missa colocar uma palestra. Então, tudo aquilo que fala de matrimônio é considerado preparação remota.
Depois, na preparação imediata, o Papa fala também que é importante a gente poder esclarecer os jovens para viverem com grande profundidade a celebração litúrgica. Então, a imediata, o foco dela é a celebração do casamento. E nós temos a preparação próxima, onde o Papa fala que há várias maneiras legítimas de organizar a preparação próxima para o matrimônio. E eu marquei legítima ali, porque a gente tem que dar valor a cada palavra. Legítima vem de quê? Vem de legal, de legalidade, de lei, não é? O que quer dizer legítimo? Há várias maneiras, dentro do que a igreja recomenda, dentro daquilo que a igreja está falando, há várias maneiras de organizar a preparação, tá? Mas sempre preocupando que tenha uma formação adequada. Então o Papa não falou há várias maneiras, ele falou há várias maneiras legítimas. É diferente? É diferente. Porque quando ele coloca legítima, ele já fechou que tem que ser dentro do que a lei da igreja, dentro do que a igreja recomenda, né? Então, ao olhar essas frases do Papa e ao olhar todo o contexto da preparação, eu gosto de fechar isso a partir de um desenho. Como que deveria ser a preparação para o matrimônio na vida paroquial, tá? Então tem um desenho ali que é o seguinte: a preparação remota, o PR, começa lá embaixo, desde a gestação. Já no ventre da mãe, cada um de nós estamos recebendo estímulos a favor ou contrários ao matrimônio, não é? Então, começa na família, na catequese, na vida social, tudo aquilo que me estimula a viver a vida matrimonial, está aqui. Só que ela começa, a etapa remota começa sozinho, eu começo como indivíduo e de repente eu já estou namorando. Então o namoro começa na fase remota. E na fase remota tem lá encontro de namorado, encontro de jovem, então continuando com aquilo. Só que um certo dia, aquele casal começa a pensar em casamento. Então eles já começam a avistar a igreja lá. Eles estão subindo o morrinho e já começam a avistar a igreja lá na frente. A hora que eles já estão pensando em casamento, é hora de fazer o quê? A preparação próxima, o PP. Então vão entrar para um encontro, e estes encontros vão orientá-los sobre o que é o matrimônio, que compromisso eu vou assumir no matrimônio, o que eu tenho que fazer para casar, como viver a celebração, como é a vida matrimonial, orçamento doméstico, tudo aquilo que a gente já fala por aí afora vai orientar a vida daquele casal. Olha bem que a preparação próxima ainda está no momento, no morro aqui, ó. A preparação próxima está aqui no morro. Por que no morro? Ainda pode voltar, ele ainda pode soltar o freio do carro, que o carro vai voltar. Ainda é momento de voltar atrás, de rever. E quando fazem aquilo, vão chegar lá em cima na preparação imediata, que é aquela já focada na igreja, focada na celebração do matrimônio, naquele momento. Então essa é a preparação imediata, no dia, focada no dia do matrimônio, que acontece uma semana, 2, 3, um mês antes, não importa. Mas essa sim pode acontecer perto do casamento. O que um padre faz quando está chegando o dia da ordenação dele? Ou o que um seminarista faz quando está chegando um dia da ordenação dele? O que ele faz? O que ele faz? Retiro, alguém falou aí, não é? É tão importante aquele dia que ele se prepara bem para receber a graça com um retiro. E o que nós, católicos, vemos os casais fazerem hoje em dia, na semana que vai mudar a vida deles, na semana que eles vão receber uma graça que vai mudar
toda a vida que deveria... Quando a gente vai receber em casa uma visita importante, a gente não quer limpar a casa toda? Pois é, naquela semana que a gente vai receber uma graça para mudar a vida, que eu deveria estar me limpando internamente, me preparando com oração, com confissão, com recolhimento, o que estamos fazendo? Despedida de solteiro, ensaiando 1000 vezes a entrada das daminhas, né? Fazendo making off, tirando foto lá embaixo das pontes, na grama, não é? Não faz sentido, faz? Se eu tivesse o olhar, se tivéssemos o olhar espiritual para o sacramento do matrimônio, ninguém faria isso. Faz isso antes. Passa isso para umas 2 semanas atrás, deixa a última semana de preparação para a celebração, oração, recolhimento, tranquilidade. Faz 20 anos, vai fazer 21 anos que nós nos casamos. Karine e eu não fizemos nada disso na semana do casamento. Nós combinamos, o que a gente fizesse até a semana anterior estaria feito. O que não fizesse, não teria mais. Nada. Fizemos uma novena, fomos ao Santíssimo todo dia para uma adoração de 1 hora, na semana do casamento, novena, uma semana mais tranquila e oração. Pronto. É tão importante o dia que a gente tem que se preparar bem, não é? Tem que dar valor. Então, a preparação imediata tem a ver com isso, se preparar bem para o matrimônio de fato. E a gente fica preocupado com muita coisa exterior, né? Então, na verdade, o que acontece ainda é mais ou menos isso, né? A preparação remota não é tão consciente, não existe isso por aí. Às vezes até a família está jogando contra o matrimônio. A preparação próxima acaba sendo fora de época e do tipo fast food. Vai lá num fim de semana, numa tarde, resolve tudo. Está resolvido. Me dá o papel que eu vou casar, não é? E a imediata não existe. Só trâmite burocrático, papelada, documento na igreja e tal. Então, na verdade, o que a gente está vendo nas paróquias é mais ou menos isso, então. Aquele desenho fica um pouco diferente quando a gente olha a realidade das nossas paróquias. A preparação remota, que devia ser uma continuidade, praticamente não existe. Ora joga a favor do matrimônio, ora joga contra, fica uma coisa muito confusa. E ainda assim, quando o casal pensa em casamento, ele vai ter que procurar a preparação próxima. Só que a equipe dos encontros de noivos vão ter que rebocar o casal lá para cima para dar todo o conteúdo que eles não tiveram durante a vida toda. É difícil, né? Quase impossível. E faz na última hora que ainda pula a imediata e já joga na porta da igreja, já joga lá no casamento. A realidade nossa se parece muito mais com isso aí, não é? Do que com aquele outro desenho bonitinho que vai sendo gradual. A gente tem que ficar atento. E lembrando também do Código de Direito Canônico, o padre Crimário comentou dele também, o Dom Roberto também comentou, tem um cânone do Código de Direito Canônico que descreve as 3 etapas claramente para a gente. O cânone 1063, que fala do dever dos pastores de alma de cuidar que a própria comunidade eclesial preste assistência. Olha que o Código de Direito Canônico, ele foi publicado e foi finalizado no ano de 83. Então, no ano de 83 é um documento pós-Concílio Vaticano II. Então, ele já dá valor à participação da comunidade. Então, aqui, ó, ele fala que a comunidade eclesial preste assistência aos fiéis. Nós somos comunidade eclesial? Somos, né? A gente faz parte da igreja. Então, o pastor de almas tem que cuidar. Olha a palavra cuidar de novo aí. Tá vendo o que a gente falou lá atrás? Ó? O pastor de almas tem que tem que cuidar para quê? Para que nós, comunidade eclesial, possamos prestar assistência aos que vão se casar. Tá vendo? Faz sentido, não faz? Continuando. Parágrafo 1 dele. De que forma que vai acontecer? Pela
pregação, catequese apropriada aos menores, jovens e adultos, meios de comunicação, tal. Inclui o sentido do matrimônio, papel dos cônjuges e pais cristãos. O que é isso? Etapa o quê? Remota lá. Os pais, catequese, meios de comunicação, não é? Então, a primeira etapa é a remota. Segunda, com a preparação pessoal para contrair matrimônio. Preparação pessoal, etapa próxima, ok? Terceiro, com a frutuosa celebração litúrgica do matrimônio. Etapa, tá vendo? Como que um documento da igreja está ligado no outro? Né? Acha num documento falando uma coisa, no outro tem que achar a mesma coisa. Um não é contrário ao outro. Se no diretório da pastoral familiar fala claramente o que é etapa remota, próxima, imediata, naquele documento de 96 também fala isso, no código também fala. Olha como faz sentido entender o trabalho da igreja. Está tudo ligado uma coisa na outra. Então, para ir terminando essa primeira parte, a gente vai parar, que a gente vai ter a missa agora antes do almoço, né? Eu vou adiantar algumas coisas aqui. Não vou passar isso aqui tudo agora, mas eu queria ir terminando por aqui. O ano passado, no encontro do Papa com as famílias, tivemos 7 catequeses preparatórias. Na catequese número 4, tem uma pergunta muito importante para a gente. A pergunta é: quanto acompanhamento e quanto discernimento os jovens casais conseguiram desfrutar antes de dar o grande passo da sua vida, que é o sacramento do matrimônio? Devemos começar a oferecer-lhes o que é devido. Então, olha a pergunta: quanto discernimento, né, que eles conseguiram ter até o casamento? E a gente tem que oferecer isso para eles, por quê? Porque eles têm direito de receber. É algo devido. Esses casais têm direito de receber esta preparação aprofundada. É devido a eles isso. E para terminar essa parte da manhã, eu queria que essa primeira parte é somente uma provocação de tudo que a igreja está falando para a gente sobre preparar para o matrimônio. Depois do almoço, a gente vai entrar na parte mais prática, né, no tema do livro, dos encontros, tá? Mas a gente tem que ter essa parte de manhã para nos orientar sobre isso. Eu queria terminar com um videozinho de 3 minutos do Papa, que alguns já conhecem este vídeo. Acompanhem bem o que o Papa está falando em cada momento. Prima di ricevere il sacramento del matrimonio ci vuole una accurata preparazione. Direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze date in parrocchia. Questa non è preparazione. Questo è finta di preparazione e la responsabilità di chi fa questo cade su di lui, sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento. Ma si deve preparare con un vero catecumenato. O Papa fala que não podemos falar que 3 ou 4 conferências dadas na paróquia seja uma preparação. É o Papa que está falando, né? Não sou eu. E ele ainda fala mais. Ele fala que isso é o quê? Fingir uma preparação. Ou seja, e ele fala mais, que deveria ser na forma de um catecumenato,
ou seja, um caminho de catequese, não é? Não é uma coisa vapt-vupt, fast food, não é. E ele é mais duro ainda ao falar que a responsabilidade disso é do pároco e do bispo que deixa isso acontecer. Não é? É sério, não é? A igreja há anos está pedindo para isso não acontecer. Você tem documentos do Brasil de 78, tem documentos da igreja de 68, e daí para cá foram vários documentos pedindo isso. Há muito tempo a igreja nos pede para não reduzir a preparação a um cursinho de fim de semana. Mas ainda acontece, né? Ainda acontece isso. Então nós temos que realmente fazer essa avaliação. O que nós queremos fazer? Se a igreja nos pede, por que eu não vou seguir o que a igreja pede?